sou Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na verdade um produto dessa universidade. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho a grande honra de ser hoje a reitora da maior universidade federal do nosso país e uma das melhores universidades da América Latina. Cite um fato marcante da sua trajetória enquanto mulher na ciência. É muito marcante observar que, apesar de várias mulheres terem participado de maneira importante na descoberta de questões relevantes para a humanidade, muitas delas ficavam em segundo plano, como, por exemplo, na descoberta da dupla hélice do DNA. Todos nós aprendemos sobre o Watson Crick, nada sobre, na verdade, a mulher que estava com eles nessa descoberta. Então, uma das mulheres que se sobressaiu desde o início foi Marie Curie, e vejam, nós a conhecemos não pelo nome dela, mas pelo sobrenome do marido. Isso sempre me impressionou muito. Marie Curie é a mulher que recebeu 2 prêmios Nobel e é conhecida com o sobrenome do marido, né? Então, veja, até nesse momento, mesmo quando a mulher se projeta, recebe o Nobel, tem, né, essa capacidade científica como teve Marie, ela ainda era conhecida com o sobrenome do marido, e não sei se não estivesse casada com ele, ela tivesse se projetado junto com Becquerel no primeiro Nobel. Então essa é uma pergunta que fica e sempre ficou na minha cabeça, né? Até que ponto as mulheres ficaram em segundo plano, participaram ativamente de descobertas importantíssimas, mais recentemente, entre o final do século XIX e o século XX, embora em segundo plano. Imaginem o que aconteceu durante toda a humanidade nesses séculos, onde era ainda pior, né? As mulheres eram ainda mais subjugadas, infelizmente. Qual o seu maior orgulho como mulher na ciência? O meu maior orgulho é ver justamente a projeção de mulheres, como eu já citei Marie Curie, mas cito agora a pesquisadora mais jovem, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer durante o meu pós-doutoramento na Itália, que também recebeu o prêmio Nobel, de ascendência judaica, portanto uma mulher que sofreu não só por ser mulher, mas judia também durante a Segunda Guerra, infelizmente, que descobriu fatores de crescimento neurais. Esse fator de crescimento neural tão importante, por exemplo, traz uma perspectiva de regeneração do sistema nervoso para as pessoas que têm lesão de medula óssea, lesões as mais diversas em nervos periféricos. Essa italiana sensacional que foi Rita Levi-Montalcini. Então, ter convivido com Rita e sentido, durante meu pós-doc na Itália, ter sentido a força de Rita Levi-Montalcini, que inclusive esteve trabalhando no Instituto de Biofísica antes do Nobel, foi muito importante para mim, né? Eu percebi que há, sem dúvida nenhuma, lugar para a mulher na ciência, mas para isso elas precisam trabalhar muito mais, nós precisamos trabalhar muito mais. Isso precisa mudar, nós temos que ter igualdade de gênero, porque temos capacidade de produção científica, de produção intelectual, portanto, merecemos destaque, e ainda há um número muito pequeno de mulheres que recebeu o prêmio Nobel. Não há nenhuma justificativa para isso, a não ser aquele efeito teto de vidro, efeito tesoura, que impede que as mulheres se destaquem. Mas nós estamos lutando para que isso mude. Qual você considera como sendo sua maior conquista? Obviamente, chegar à reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi uma das maiores conquistas da minha carreira como professora, né? Eu, desde muito jovem, quando eu estava no último ano da Faculdade de Medicina, eu decidi que seria professora em dedicação exclusiva, o que é muito difícil para alguém que está se formando médica e que deveria pretender residência, especialidade. Minha especialidade foi ficar na universidade como professora em dedicação exclusiva. E eu trilhei todos os caminhos que uma professora em dedicação exclusiva pode trilhar, se ela quiser, né? Então eu fui desde coordenadora de graduação, de pós-graduação, enfim, representante das classes, desde professora assistente
até professora titular no Conselho Universitário. Então, eu não só fui representante de classe, como também atuei em cargos administrativos. Então, chegar à reitoria era mais ou menos natural, desde que eu quisesse e a comunidade votasse em mim. Mas uma das conquistas que me emocionam mais ao longo de todo esse tempo foi ter sido escolhida, em 2010, a primeira mulher a sentar na cadeira de Carlos Chagas Filho, o pioneiro desse modelo de pesquisa na universidade. Antes de Carlos Chagas Filho, na área da saúde, nós formávamos profissionais, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, e Carlos Chagas Filho, na verdade, ele criou o primeiro laboratório de pesquisa dentro da Faculdade de Medicina. Então, ele introduziu a pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que à época era a Universidade do Brasil, quando ela se transforma em Universidade do Brasil, e é essa figura importantíssima, filho de Carlos Chagas, um médico sanitarista que trabalhou com Oswaldo Cruz. Então, ter sido a primeira mulher a sentar na cadeira de Carlos Chagas, por escolha do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, também me emocionou muito. Foi uma grande conquista para mim. E para mim é muito mais importante porque eu posso tentar ajudar aquela comunidade, aquela instituição a continuar trilhando aquele caminho determinado pelos pioneiros, pelos fundadores, que é, sem dúvida, um caminho que levará o Brasil a ser um país mais desenvolvido, porque não há nenhum país no mundo desenvolvido sem que haja universidades, e universidades que façam ensino, pesquisa, extensão, como pregou desde sempre Carlos Chagas Filho, que diz que na universidade se ensina porque se pesquisa. E nós agora sabemos que, para além disso, a nossa ligação com a sociedade precisa ser cada vez maior através das nossas atividades de extensão. É isso, na verdade, as conquistas elas dependem muito do que nós queremos fazer, né? Eu quero deixar essa mensagem de que as mulheres há muitos anos são coordenadoras de curso, são coordenadoras de disciplina, mas elas não atingiam a direção das unidades. Veja, eu assumi essa direção em 2010, a reitoria em 2019. Então o caminho está aberto, meninas. Eu costumo dizer que agora nós precisamos de reitoras mulheres durante 100 anos. Aí os homens me olham assim, é uma brincadeira, obviamente, nós temos que escolher os melhores reitores, independente do gênero, mas seria justo que houvesse apenas mulheres nos próximos 100 anos. Como está sendo ser a primeira mulher reitora da UFRJ? É um grande desafio ser a primeira mulher, e durante meu discurso de posse, eu não à toa, eu tinha que escolher um tema, e eu me baseei em 2 palavras do português. A primeira delas, respeito, e a segunda, liberdade. Por quê? Em primeiro lugar, não importa qual o gênero do indivíduo, ele precisa ser respeitado quando ele assume um cargo, seja ele qual for, principalmente um cargo para o qual eu fui eleita. Então, é um cargo que eu fui escolhida em primeiro turno. Então, eu pedia da comunidade acadêmica respeito, porque infelizmente ainda há muito desrespeito entre as pessoas, mesmo do mesmo gênero. Quando se fala com gêneros diferentes, é muito mais fácil se desrespeitar uma mulher. E eu pedia simplesmente respeito. E liberdade para que eu tivesse e desse também a oportunidade de jovens, independente do gênero, da orientação sexual, que eles tivessem liberdade de expressão, liberdade de atuação. E é aqui na universidade que se aprende a lidar com o contraditório, a dialogar. E às vezes, né, as pessoas mais inteligentes, elas mudam de ideia. E nós só podemos mudar de ideia se somos apresentados a novas ideias. É essa a riqueza da universidade. E durante esses 3 anos, né, do meu mandato agora, eu sinto que ainda houve muita tentativa de desrespeito à figura, não da Denise, mas da Denise reitora. Em vários momentos no Conselho Universitário, nós estávamos no caminho de mudar
questões administrativas e acadêmicas importantes, enfrentando uma pandemia. Ainda assim, havia forças dentro do colegiado máximo que queriam me silenciar, mas eu espero que não tenham conseguido. Eu trabalhei para que não conseguissem me silenciar. Nós, mulheres, não seremos mais silenciadas. Quais mulheres te inspiram? Várias mulheres me inspiraram. Começando pela minha mãe, que era professora do ensino fundamental, ela é hoje uma professora aposentada, e quando ela se casou, ela era super jovem, tinha 24 anos, e era diretora de escola. Imagina, uma mulher que já era diretora de escola aos 24 anos. Meu pai pediu que ela parasse de trabalhar, e ela disse, não, eu não vou parar de trabalhar. E ela se aposentou como professora. Imagina, contribuiu tanto, alfabetizou tantas crianças em escola pública do nosso país. Se ela tivesse feito o que papai pediu, muitas crianças não teriam sido alfabetizadas por ela. E ela não teria, não só não contribuído, mas também não se sentido tão importante quanto é uma professora. Então vejam que mesmo as professoras de ensino fundamental, havia essa tentativa dos homens a silenciarem. Fez o destino que meu pai tivesse como primeiro filho uma filha. E papai mudou completamente, né? Eu acho que ele mudou, eu costumo dizer que ele era feminista, porque ele dizia para mim, você tem que ser o que você quiser, não dependa de ninguém, seja livre. E então eu trouxe isso muito da minha casa, né? Da figura da mamãe, que não se subjugou, e do meu pai, que acabou, né, por conta de ter uma filha mulher, ele acabou me criando para ser o que eu quisesse, que é assim que as meninas devem ser criadas, para serem o que forem. Quando nós olhamos as pioneiras da ciência no Brasil, é muito inspirador. Então há mulheres ali que inspiram todas nós, mas vou lembrar de uma da área de química aqui, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma pessoa incrível que eu assisti conferência no Instituto de Biofísica quando eu era aluna, e que eu posso dizer que foi inspirador, que foi a Anita Panek. Ela dava uma aula sensacional sobre fermentação, a importância do processo de fermentação para tantas questões da nossa vida cotidiana, né? Desde a produção de pães, o vinho e assim por diante. Então, a Anita Panek ali, quando eu era aluna, assistindo a conferência da Anita, eu me inspirei. E tive como orientadora a vida toda, iniciação científica, mestrado e doutorado, a doutora Doris Rosenthal, uma mulher também que trabalhava na área de radioisótopos, uma endocrinologista médica. Imagine, uma médica formada na década de 1950 já era especial, porque havia muito poucas médicas no ensino superior. Na faculdade de medicina, menos ainda. Então, ela era pioneira como médica e pioneira porque abandonou a medicina para ser uma pesquisadora básica na área de radioisótopos, ou seja, numa área bastante masculina ligada ao uso de radioisótopos em medicina. E eu fui orientada por ela. Então, as pioneiras foram inúmeras, né? Vou falar de Nise da Silveira, né? Hoje em dia tão questionada, né? E como foi Nise da Silveira importante para a humanidade, né? Ela mudou o fazer médico na área de saúde mental no mundo todo. E Nise precisa do nosso reconhecimento. Então, eu citei 3 mulheres, né? A Anita Panek da Química, a Doris Rosenthal, minha orientadora, e, por último, não menos importante, Nise da Silveira, que ainda foi, quando fez faculdade de medicina, a única mulher na sua turma. Então, vejam como que essas mulheres elas foram importantes para eu ter chegado onde eu cheguei, ser reitora da maior universidade federal. Sem que elas tivessem feito isso antes, talvez eu não pudesse estar aqui hoje nesse cargo. O que diria para as meninas que hoje iniciam a carreira na ciência? O que eu digo para as meninas que pretendem se tornar cientistas é que elas continuem com muita perseverança, não desanimem, porque fazer ciência no Brasil é muito difícil, seja para homens ou para mulheres. E hoje o ambiente ele é muito mais saudável do que era quando as pioneiras começaram. Quando eu comecei a fazer ciência, depois que eu ingressei na universidade, já havia igualdade de gênero nos laboratórios de pesquisa. O que não havia era o posicionamento das mulheres em cargos de destaque. Isso ainda é realidade hoje e nós precisamos lutar para que isso mude.
Nós não vamos conseguir vencer essa luta se estivermos assistindo de fora. Então, que venham mais meninas cientistas, que haja mais mulheres, principalmente na área de STEM, né, que é a área mais ligada à tecnologia, a área tecnológica, na qual a química se inclui também, né, matemática, engenharias, inclusive engenharia química, área de química industrial. Precisamos de mais mulheres nessas áreas, porque é sabido nesse século que o equilíbrio de gênero é muito importante para as diferentes áreas do conhecimento. No nosso país, nós já temos mulheres como uma força de trabalho importantíssima. Metade da produção intelectual, ou até mais, já é feito por mulheres. Em 2017 já era assim, temos números semelhantes ao de Portugal, dos Estados Unidos, de países mais desenvolvidos. Portanto, venham, precisamos sim de vocês conosco. Você tem algum conselho para as meninas e mulheres que nos assistem? Eu queria dizer para as meninas que elas são muito bem-vindas na academia, tanto quanto os meninos. Lugar de mulher é onde ela quiser. E não é um jargão, na verdade é uma realidade. Nós, mulheres, já somos mais da metade da produção intelectual do nosso país, e quanto mais mulheres nos espaços da academia, melhor será para a academia. Quanto mais desenvolvida a academia num país, a academia que produz ciência, arte e cultura, mais desenvolvido é o país. Venham, meninas, nos ajudar a desenvolver as artes, a ciência, a tecnologia e também a cultura do nosso país.